Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do F5 Podcast. E hoje, gente, o assunto é muito sério e urgente. Nós vamos falar de queimadas. Vamos entender os riscos, as causas, os dados mais recentes e, principalmente, como prevenir. Fica comigo? O F5 Podcast começa agora. E quem conversa com a gente sobre as queimadas hoje é o Major do Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste, Bruno Rebouças. Boa noite, Major, tudo bem? Muito obrigado por atender nosso convite para estar falando sobre um tema que é muito importante e é urgente, né? Exatamente. Boa noite, Elaine, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre esse problema, né, que é a questão das queimadas aqui na nossa cidade, na nossa região. E realmente é algo muito importante a gente estar discutindo. E nós estamos aí iniciando um período mais crítico, que é o período da estiagem, né, a ausência das chuvas, onde esse problema aí fica mais evidente, né, na nossa região. Essa seria até a minha primeira pergunta, viu, Major? Qual é o principal período do ano com maior risco de queimadas aqui em Primavera e também na nossa região? Isso, não só aqui em Primavera, né, como no nosso estado aqui em Mato Grosso, né, o principal período, né, o período mais crítico, que a gente tem uma atenção maior para esse tipo de problema, é esse período que a gente está entrando, né, final de junho, início de julho, e ele dura aí até o mês de setembro, outubro, né, isso varia muito de ano para ano, né, mas em média aí de julho a outubro são os meses mais críticos, né? A estiagem mais intensa. E por que esses meses? Isso. A gente tem por conta, né, do bioma cerrado que a gente se encontra, né, as características aí do clima, esses meses nós temos uma menor incidência de chuva, né? O período de chuva que a gente tem durante o ano é mais para o final do ano, início do ano, né, no verão. E nesse período de estiagem, de julho a outubro, as chuvas são mais escassas, né? E a nossa vegetação ela tende a secar, né? A vegetação seca, o mato cresce durante o período de chuva e quando a chuva cessa, esse mato cresce, seca e esse mato ele acaba sendo um material combustível muito propício a queimar, né? Então, durante esses meses, com a falta de chuva, alta incidência de ventos, né? Isso deixa o nosso ar com uma umidade muito mais baixa, né? E gera aí essas ocorrências de incêndio, aumenta o número de incêndios. Os dados mostram aumento ou redução nas ocorrências de queimadas em Primavera e região nos últimos anos? Isso, nós vínhamos tendo uma redução de ano a ano, né? Porém, ano passado, em 2024, nós tivemos um aumento por conta da situação mais particular do ano passado, né? Ano passado nós tivemos uma crise hídrica, foi um ano com pouca chuva, né, comparado aos anos anteriores. Então, de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de queimadas, né? Tivemos um período de estiagem prolongado, as chuvas pararam já no mês de maio, no ano passado, né? Esse ano, por exemplo, nós estamos em junho e ainda tem tido alguma chuva mais esporádica, né? A vegetação ainda está um pouco verde. E ano passado esse período de estiagem ele foi mais prolongado, foi um ano mais crítico e tivemos um aumento significativo nas queimadas. Apesar de intensificarmos as ações de prevenção, as ações de conscientização no ano passado, em comparação ao ano retrasado, as queimadas aumentaram um pouco. Esse ano nós já temos uma perspectiva melhor, por conta justamente do clima esse ano, que está... nós temos tido mais chuva, maior incidência, né? Tem sido um ano atípico, assim como o ano passado foi atípico, porém, por outro lado, no ano passado tivemos pouca chuva, esse ano nós estamos tendo bastante chuva, né? Então a tendência é que esse ano seja um ano mais tranquilo em relação às queimadas. Já iniciaram? Já iniciaram, nós já estamos tendo aí diariamente ocorrências pontuais, mas nós já estamos tendo queimadas aí na nossa cidade. Quais as principais causas das queimadas urbanas e rurais? Elaine, a gente, por experiência, as principais causas das queimadas urbanas é o fator humano, né?
em sua grande maioria, são queimadas que elas são provocadas, né? Muitas vezes a gente tem essa cultura de querer queimar o resto de lixo, de limpar ali o quintal e querer queimar aquelas folhas. Às vezes a pessoa tem um terreno baldio, um terreno que é dela, e ela, para não gastar para fazer a limpeza, ela faz uso inadequado do fogo para poder queimar e limpar esse terreno, né? Temos casos também de pessoas incendiárias, né, que sem motivo nenhum elas ateiam fogo, né? Nós tivemos ano passado, inclusive, uma pessoa que foi presa em flagrante, ela estava passando pelo terreno, simplesmente acendeu um fósforo, um isqueiro, iniciou uma queimada e continuou andando, né? Tem a gravação e tudo. Então, no perímetro urbano, a principal causa é a causa humana, né? É a falta de conscientização aí das pessoas. Nesse caso, essa pessoa, ela foi apreendida, ela responde de crime, como que fica Exatamente. a situação dele? Ótima pergunta, né? Essa situação específica, essa pessoa foi presa em flagrante, com auxílio aí da investigação da Polícia Judiciária Civil. As câmeras que nós temos no nosso município também captaram essa pessoa. Essa pessoa foi presa em flagrante, foi conduzida e respondeu sobre o crime ambiental, de atear fogo, né? Ela responde criminalmente. Né? Ela está sujeita a pagar uma multa também ambiental. Esse caso específico eu não sei como ele se desenrolou, ele foi para a justiça, né? Mas com certeza essa pessoa ela foi responsabilizada por esse ato. Mas nós estamos falando nesse caso de um maior. Ele foi preso, responde criminalmente, mas e se é flagrado um menor? Isso, no caso do menor de idade, né, os pais eles são responsáveis. Eles são chamados e eles devem explicar a situação, né? Então os pais eles se responsabilizam pelos atos dos menores, né? Por isso que é tão importante a gente conscientizar tanto a criança quanto o adulto, né? Em Primavera, existem áreas críticas ou mais vulneráveis às queimadas? Existem sim. A nossa cidade, a gente está cercado pelo campo, né? Sim. E nós temos ali também a região da Nova Poxoréu, a região do Vale Verde, que é uma área sensível, né? Que são áreas de chácaras, né? Nós temos residências ali naquela região e é uma região majoritariamente com vegetação, bastante vegetação. E é uma região de serra também, né? Isso faz com que haja mais incidentes de incêndio e também o combate nessa região, né, para a gente atuar é mais difícil, né? Então, hoje nós temos esse ponto sensível aqui, que é a região da Nova Poxoréu, né? Como o Corpo de Bombeiros se prepara para a vinda das queimadas? Porque não tem jeito, todo ano tem. Todo ano Major? tem, exatamente. Não adianta, por mais que faça ações, por mais que explique, que a mídia ajuda, não adianta, sempre tem queimadas. Exatamente. E por conta disso, né, como é um período já que a gente consegue prever que vai acontecer as queimadas, a gente já faz uma preparação assim que acaba o período de queimadas, nós já iniciamos ali fazemos um debriefing que a gente chama, né, vemos tudo que foi feito, o que a gente pode melhorar, já para no início do ano seguinte nós já tomarmos as ações para poder mitigar essas queimadas no ano seguinte, né? Então, é cíclico, né? Todo ano nós temos o período de preparação, de prevenção e preparação, que dura ali os 6 primeiros meses do ano. E o que nós fazemos nesse período? Nós fazemos treinamentos, fazemos palestras nas escolas, né? Campanhas de conscientização. Então, nos 6 primeiros meses do ano, nós fazemos esse trabalho mais preventivo, mais de conscientização. Assim que inicia o período de estiagem, mês de maio, início de junho, nós entramos na fase de combate, que é quando nós estamos realmente em campo, combatendo esse incêndio. Após a fase do combate, há também a fase, após e juntamente, né, com o combate, há a fase da responsabilização, que é o que? Verificar, né, se há culpados por conta das queimadas, né? Então há também a parte da responsabilização. E após o combate, a parte que nós fazemos esse debriefing, né? Nós fazemos a análise de todas as ações, né? Levantamos estatísticas, pontos críticos, né? Quais foram as causas? Exato, as causas, por que aconteceu, o que a gente pode fazer para evitar,
né? E aí já inicia o planejamento para o ano seguinte, né? Então é um ciclo. Nós temos esse ciclo de incêndio florestal que a gente segue, né? Que é a preparação, o combate, o pós e novamente inicia, né? Porque é realmente como você falou, né? Todo ano temos o período de estiagem, todo ano é previsível que o número de queimadas vai aumentar nesse período, então nós fazemos essa preparação justamente para, na hora de dar essa resposta, estejamos preparados e saibamos atuar de maneira mais eficiente, né? Também não dá para saber, né, se esse ano vai ser menos ou mais. Existe essa previsão? A gente faz uma estimativa, né? A gente faz uma estimativa, mas prever exatamente o que vai acontecer não tem como, né? Não pode tem, ser porque que o ano passado teve menos queimada. Isso. Esse ano pode, de repente, ser pode muito ser que maior. aumente, né? Pode ser que aumente. Durante alguns trabalhos de vocês, apagando incêndio, aconteceu alguma situação que marcou muito o senhor, principalmente? Tem várias situações, né? Animais, Sim, até principalmente. pessoas. Quando são incêndios em vegetação, que é o nosso período mais crítico, né? A gente, graças a Deus, nunca tivemos incidentes com bombeiros ou com pessoas aqui na nossa região, né? Mas há o prejuízo da fauna, né? A questão dos animais, Sim. né? Nós temos áreas de preservação, né, em volta, temos áreas de mata, né? Há uma fauna muito rica aqui também no nosso estado, né? E há esse prejuízo, né? Nós, durante incêndios, é muito comum nós nos depararmos, né, com animais que sofreram queimaduras, né? Que acabaram até vindo a óbito, né, por conta das queimadas, né? Animais que perderam aí a sua área, a gente tem às vezes com as queimadas, né, a vinda desses animais para a área urbana também, né? Nós fazemos muitos resgates em residências de animais silvestres. É isso que eu ia entrar. Por que você acha que esses animais silvestres, e principalmente serpentes, elas estão vindo cada vez mais? Porque nós recebemos, né? Nós jornalistas recebemos boletins diário, inclusive de vocês, e vocês estão sempre buscando áreas que estão lá. Uma cobra apareceu na casa, vocês estão resgatando. O senhor na verdade, não é só por causa das queimadas. Não é só não. Por que Na você acha verdade, que elas estão vindo mais para a cidade? Na verdade, assim, a cidade ela está crescendo, Sim. né? O município tem se desenvolvido muito. A cidade ela está crescendo. Então, essas áreas onde anteriormente os animais conviviam, hoje em dia são casas, né? São residências e tem crescido cada vez mais. Né? Eu não diria, tem, né? A área tem que ser ocupada, Sim, né? Não é algo ilegal, assim, isso, né? não, Mas não, é o do desenvolvimento eu não da estou cidade. falando desmatamento ilegal, eu estou dizendo assim, as pessoas têm que limpar o seu terreno para construir, então ali eles vêm para a cidade. Eles vêm, sim. Isso, você tocou num ponto interessante, né? Os animais geralmente não ficam na área urbana, né? Mas se tiver um terreno ali que o mato cresce, né? Fica um terreno propício ali para abrigar esses animais, uma cobra, nós temos muitos casos de porco-espinhos também, gambás. Se esse terreno ficar propício, ele vai atrair esse tipo de animal, né? Então, ali vira um foco, né, de reunião e às vezes até proliferação, né? E um terreno baldio no meio da cidade propício para abrigar esses animais silvestres, eventualmente ele vai acabar entrando em uma residência. Nós temos casos de cobras que entram em motores de carros, né, até em motos. Então, isso acaba acontecendo sim, né? O susto, né, que a pessoa leva, além de... em casa, aí abre o carro, lá, a cobra está no motor do carro. Sim, o susto e o perigo, né? Porque se for também. uma cobra peçonhenta, com uma jararaca, uma cascavel, né? Oferece até risco ali para as pessoas. É verdade. Bom, como funciona o trabalho em parceria com o meio rural e os órgãos ambientais? Isso. Os produtores rurais, os órgãos ambientais e o corpo de bombeiro. Graças a Deus, aqui no nosso município, a gente tem uma integração muito boa, né? O problema das queimadas, né, falando especificamente das queimadas, quando a gente pensa em queimada, a gente logo lembra do corpo de bombeiros, né?
Mas há todo um trabalho, né, toda uma integração de outros órgãos também que se preocupam com isso e trabalham para isso, né? Um deles é o produtor rural, o meio rural, o sindicato rural é um grande parceiro do Corpo de Bombeiros, né? O sindicato, o presidente, o Marcos Bravin, está sempre junto com a gente, né? Nós tivemos esse mês lá no sindicato conversando com os produtores rurais, né? A gente costuma dizer que o produtor rural ele não quer o fogo na sua propriedade, né? Então, para ele é prejuízo, né? Uma área queimada na sua propriedade rural. E quando há algum incêndio, seja na sua propriedade, ou seja na propriedade vizinha, ou seja em uma mata próxima, o produtor rural ele é um grande parceiro, né? Porque ele tem recursos, ele disponibiliza os recursos dele, né? Seja caminhão, seja os seus funcionários para auxiliar naquele combate, muitas vezes até aviões, né, agrícolas para ajudar no combate. O produtor rural ele sempre apoia o Corpo de Bombeiros, né? Então há uma parceria muito forte, muito importante entre os órgãos. A nível de município nós temos também a Secretaria de Meio Ambiente, que a secretaria faz um trabalho muito bacana. A SAMA, né? Isso, a SAMA. Já vinha fazendo da outra gestão, continua fazendo nessa nova gestão um trabalho muito bacana, que é a notificação dos lotes que estão sujos, né? Então, aquela pessoa que tem um lote sujo, ela tem sido notificada, né, a limpar aquele lote. Se ela não efetuar a limpeza, a secretaria faz a limpeza e o valor ele é repassado, né, ao proprietário, né? E tudo isso é uma ação de prevenção, isso diminui, né, os casos de incêndio. Então, graças a Deus, nós temos uma integração muito boa aqui no nosso município, né? Todos os órgãos preocupados aí com a causa. A união faz a força, né? Com certeza. Bom, quais atitudes simples a população pode adotar para prevenir os incêndios? A principal, eu diria que é simples, né? Simples, manter o seu terreno limpo, né? Manter o seu terreno limpo, a gente fala muito sobre manutenção, né, na sua residência, nas suas instalações. Apesar do maior índice, a gente, por experiência, saber que é a causa humana, ainda há os acidentes, os incidentes, né, que causam incêndio, seja uma falha elétrica, seja ali um equipamento que produza faísca e acaba iniciando um fogo, né? Tomar esses cuidados, né, se precaver e se conscientizar, né, porque o incêndio ele gera muitos prejuízos, né? Inclusive para a saúde das pessoas, né? E não só para aquele que provoca o incêndio, mas para todos aqueles que estão em volta, que respiram aquela fumaça, né? Às vezes gases tóxicos, né? Então a pessoa tem que se conscientizar que ela está prejudicando o outro, e não só ela, né? Quais as penalidades de uma pessoa que coloca fogo, acende fogo, joga algo para pegar fogo, certo. Seja na mata, seja em terreno, quais as penalidades essa pessoa pode sofrer? Perfeito. Causar um incêndio. Provocar queimada, provocar incêndio é crime, né? A gente tem que deixar isso bem claro, é crime. A pessoa que ela está queimando, seja o seu lixo ali dentro, mesmo que seja, mas é a minha casa, é o meu quintal. Ela não pode fazer isso, é crime, ela está cometendo um crime dentro da casa dela, ela está sujeita a ser presa, está sujeita a pagar multa e vale lembrar que a gente tem um período proibitivo, só que esse período proibitivo ele é para a área rural, né? Existe a prática do manejo do fogo na área rural, desde que com autorização dos órgãos competentes e fora do período proibitivo, mas dentro da área urbana, na área residencial ali, onde as pessoas moram e trabalham, né, dentro da cidade, é crime durante o ano inteiro, né? Então, a penalidade para esse tipo de crime é a condução para a delegacia, a prisão. O delegado ele pode arbitrar uma fiança para essa pessoa, mas ela irá responder na esfera criminal e pode pagar uma multa também na esfera civil. Mesmo porque, além do incêndio, do fogo em si, a fumaça, as pessoas que inalam fumaça ficam muito ruins, né? Sim. Ficam muito mal. Com certeza, né? Há um prejuízo para a saúde aí bem relevante, né? Isso que eu ia perguntar. Quais os riscos, né, à saúde causados pela fumaça das queimadas? Perfeito. Dependendo do material que queima, né? Se a pessoa estiver queimando um plástico, por exemplo, essa fumaça ela pode ser tóxica, né? E até cancerígena. E então a pessoa que inala aquela fumaça, às vezes ela nem provocou incêndio,
O vizinho provocou incêndio, aquela fumaça toma conta, ela respira, ela vai inalar aquela fumaça, ela está inalando uma fumaça que pode ser tóxica, né? E eu gosto sempre de falar, né? A gente passou por um período crítico, né? Que foi o período da pandemia, onde diversas pessoas saíram da pandemia, mas com sequelas graves, né? De problemas respiratórios. Então, essas pessoas que passaram pela pandemia e ficaram com sequelas, elas podem serem mais sensíveis a essa fumaça, né? Nós temos também os grupos de risco, são os idosos, são as gestantes, as crianças, que são pessoas que sofrem mais, né, com essa fumaça. E ela pode gerar diversos prejuízos, né? Desde uma pneumonia, né? Se ela se agravar, dependendo do caso, pode gerar até vir a óbito a pessoa, né? Então, as consequências são graves para a saúde. Major, eu estou passando e eu estou vendo uma pessoa atear fogo na mata ou em lixo em casa. Como é que eu posso fazer a denúncia? Via 193. Eu estou dizendo um exemplo, mas eu estou dizendo o cidadão que passa e vê como que ela deve proceder. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Essa denúncia ela não precisa ser identificada, ele não precisa se expor. Ele pode fazer a denúncia via 193, nós iremos deslocar até o local. E o que a gente sempre orienta é quanto mais provas a gente tiver, mais indícios, para a gente conseguir pegar esse responsável que causou esse incêndio, melhor, né? Então, se, por exemplo, for um morador, ele tiver a gravação da câmera da sua casa, que nos ajude a identificar, que muitas vezes até a gente chegar no local, a pessoa já saiu. Então, o morador que tiver a gravação da sua casa, se puder, se a pessoa tiver de carro, pegar a placa, nos passar, nós acionamos a Polícia Civil, ela faz a investigação, né? E com essa união a gente tenta identificar o responsável, né? Mas a pessoa pode, qualquer um que verificar que alguém está ateando fogo, pode fazer essa denúncia via 193, né? Liga pra gente, pro Corpo de Bombeiros, fala, eu estou presenciando aqui, tem alguém causando fogo, causando incêndio proposital, faz essa denúncia que nós vamos tomar as providências. Trote. Já teve trote referente a incêndios? Quantos trotes? Porque assim, gente, um trote pode atrapalhar o trabalho de vocês, que vocês poderiam estar socorrendo uma outra situação e exatamente, tá verificando trote. Exatamente. Nós temos sim, recebemos bastante trote, né? Em sua maioria são crianças, né, que aplicam esse trote, às vezes por brincadeira, né? Uma brincadeira que gera esse transtorno, esse prejuízo, né, que é o que você explicou bem, né? Às vezes a pessoa passa um trote, a gente desloca naquele endereço onde ela falou, chega lá, não tem nada, e às vezes tem outra pessoa precisando de atendimento do outro lado da cidade, a gente deixa de atender quem estava precisando por conta do trote, né? Então nós lidamos com trote aí no nosso serviço, né? Os trotes, a maior quantidade de trotes é a questão de acidente, né? Mas também temos trote de incêndio, né? Falando que está pegando fogo e às vezes a gente vai verificar e realmente não está acontecendo. É algo rotineiro que a gente passa assim. E não acaba, né? Não tem jeito. Nós fazemos campanhas, vamos nas escolas, né? Conscientizamos, mas é algo que se repete, sim. Às vezes é até aquela criança, aquele estudante onde vocês foram na escola e ele passa o trote. Já parou para analisar? Pode ser também. Porque se vocês vão nas escolas, primavera são quantas escolas? Não são muitas. Sim. Então, uma criança passa trote, pode ser que ela tenha tido, no caso, a palestra sobre incêndio, sobre o trote, mas ela vai lá e faz o trote. E mesmo assim não aprendeu, né? Não aprendeu. Bom, uma dica para a população se proteger e ajudar na prevenção. A dica que a gente deixa é a pessoa entender da importância, né, de se conscientizar desse problema, né? É um problema que não vai afetar só uma pessoa, vai afetar a todos, né? Então, mantenha sempre seu lote limpo, mantenha a sua casa com a manutenção feita em dia. Se você tem um comércio, né, mantenha esse comércio regularizado, né? Procure o Corpo de Bombeiros para tirar o seu alvará, tenha os seus preventivos lá em dia, com a manutenção em dia, né? O seu extintor, as suas sinalizações, né?
A gente tem que focar na prevenção, né? Quanto melhor é feita a prevenção, né, menos ocorrências, né, menos prejuízos a gente vai ter, né? Então, é a conscientização sempre. Porque até agora nós falamos em incêndios rural, né? Sim. Falamos em vegetação, falamos em incêndio urbano, mas nós não falamos em incêndio provocado por eletricidade. Exato. Que tem muito, Tem não tem? tem muitos, né? Às vezes uma rede elétrica sobrecarregada, né? Às vezes a pessoa liga um equipamento com uma potência muito maior do que a rede suporta, isso gera um superaquecimento. Às vezes uma rede elétrica antiga, que não é feita a manutenção, algum fio ali que já está se descascando, pode gerar um curto-circuito, gerar uma faísca e provocar um incêndio, né? Então é muito comum nós termos incêndios que iniciaram por conta de falhas elétricas, né? Tem algum caso que marcou vocês? Ou o senhor, no caso? Tem diversos casos, né? Geralmente esses circuitos elétricos acontecem em edificações mais antigas, né? Sim. Eu lembro quando eu estava em Cuiabá, eu trabalhava em Cuiabá, eu peguei um incêndio que começou num ventilador, né? Um ventilador que ficou na tomada, a pessoa deixou o ventilador na tomada, eu não sei se o ventilador era antigo, era velho, mas assim, a gente via que o cômodo, metade do cômodo estava queimada e a parte que mais queimou, né, que a gente vê que foi onde iniciou, foi no ventilador, né? Então, às vezes era um ventilador que estava com a fiação ali já um pouquinho mais desgastada, né? Às vezes remendou, aí arrebentou e remendou de novo. Então, essas gambiarras que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que isso pode gerar uma tragédia aí dentro de casa. Na hora de sair de casa também tem que Também. prestar. Eu tenho essa mania. Esses dias eu voltei, desci no elevador. Quando eu cheguei na rua, eu falei, não, eu não lembro se eu desliguei. Eu tinha passado, não lembro se eu desliguei o ferro. Eu voltei no elevador de novo, cheguei em casa, tudo desligado. Então, assim, a gente tem que ter muita preocupação. Tem. Principalmente quem tem criança. Exatamente, principalmente, né? Nós temos aí situações que a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, velas dentro de casa, né? Nós já pegamos incêndio de pessoas que acenderam vela, deixaram em cima de um prato, em cima da cama. Aí essa vela cai em cima do colchão e o colchão ele é inflamável, né? Aí é brincar Vai com a acabar sorte, queimando. né? Exato. Mas a pessoa que fez isso, ela não viu o risco ali, né? Que ela estava gerando, né, na sua casa. Às vezes colocou ali achando que não ia acontecer nada, né? Uma panela no fogo, as pessoas às vezes esquecem a panela no fogo, né? E isso pode causar um incêndio, né? Uma coisa muito importante também que muita gente às vezes não se atenta é o gás também de cozinha, né? O botijão de gás, a mangueira do botijão e o registro, eles têm uma validade. Eles são válidos por 5 anos. Depois de 5 anos, ele tem que ser trocado, né? Isso pode gerar um vazamento de gás, né? Isso pode gerar um acidente aí dentro de casa, né? Então a gente tem que estar sempre atento aí a essa manutenção, a essa prevenção. Mas tem um que eu tenho quase certeza que muita gente faz. Eu faço. Não sei se o senhor faz. Estar com o celular na tomada e fazer ligação. Isso realmente é perigoso? É o que? É um assunto polêmico, né? É um assunto Isso aí polêmico. é perigoso ou não é? Eu acho que depende muito nós temos sempre que buscar aquele material, aquele carregador que ele é certificado, né? Nós temos muitos produtos paralelos aí no mercado. Sim. Que a gente não sabe qual é a procedência, né? Qual é a qualidade daquele produto, né? O celular, tudo indica que quando ele é novo, o celular é novo, o carregador ele é um carregador com uma certa qualidade, ele não oferece o risco, né? Mas nós temos que estar sempre de olho, né? Sempre cuidando para ver se há um superaquecimento ali naquele fio, né, no celular. Qualquer sinal de que algo esteja errado ali, a gente tem que investigar, né, para ver o que realmente está acontecendo. Voltando nas queimadas, qual é o bairro aqui em Primavera do Leste que mais se tem queimadas, que vocês realmente têm que estar sempre atentando a esse problema, se atentando a esse problema? Sim. E a gente percebe que o senhor está sempre falando, além da Nova Poxorel, que o senhor falou. Tem outro bairro que está sempre... Tem. Não há um bairro, assim, bairro que é o campeão, assim, de incêndio. Não há um bairro específico. Geralmente, a maior quantidade de incêndios
são nos bairros, assim, por exemplo, onde há um loteamento recente, onde não há muita construção, né? Esses bairros que são loteamentos recentes, por exemplo, Jardim Europa, né? Até uns anos aí o próprio Vertente das Águas, né? Que ainda tem alguns terrenos, né? Que não estão construídos, eles são mais propícios, né? Mais suscetíveis a terem terrenos que não foram limpos e causar esse incêndio. E os bairros também nos arredores, né? Por exemplo, o Tuiuiu ali, nós temos uma área verde, né, de vegetação lá do Tuiuiu, do Guterres. O Padre Ernesto Costa. Padre ali Ernesto, tem, né? Primavera 3 ali, né? Nós temos o Buritis, né, também. Geralmente são esses bairros que tem mais terrenos vazios, né? No centro nós não temos, por exemplo, por conta que basicamente aí quase 100% edificado, Tá limpo né? também, né? Limpo, Já sim. construção, quase Exato. todo o centro. Então, geralmente não há um campeão assim, né, de queimadas, mas geralmente são esses bairros aí, mais recentes. Tem algo que o senhor gostaria de chamar a atenção do público que está assistindo nosso podcast? Eu acho que repetir, né, o que a gente já falou, se conscientizar, né? A queimada é um problema sério, né? Nós estamos entrando aí num período muito crítico, né? O ar ele já a umidade do ar já vai baixar naturalmente, né? E quando entra a queimada, a fumaça, isso fica muito pior, fica ruim para respirar, né? Isso gera zonas de calor também dentro do município, né? Um período que ele já é quente, ele tende a ser mais quente por conta disso. Então a mensagem que a gente deixa, né, do Corpo de Bombeiros é essa, né? Se conscientizar dos malefícios, dos prejuízos das queimadas, né? Queimada não é brincadeira, né? Alguém pode acabar perdendo a sua vida, né? Há o dinheiro público que ele está sendo gasto ali para combater esse problema, né? Então a palavra que a gente tem que focar é essa, é conscientização. E crianças, por favor, parem de passar trote no corpo de bombeiro. Exatamente. Isso aí é um tema muito importante, Sim, né? Porque, isso gera prejuízos, né? sim, os pais também precisam conscientizar os Sim. filhos. Não estou dizendo que todos os filhos façam, Isso. mas chamar, né, para a responsabilidade e falar, olha, bombeiro é coisa séria, eles salvam Exatamente. vidas, não que a polícia não salve. Sim. Mas vocês estão sempre na lida, né, nos incêndios. Sim. Graças a Deus, acho que um bom tempo, uns bons anos, não teve óbito, né? Nesses incêndios ou teve? Sim. Aqui não, né? Eu não me recordo, assim, do tempo que eu tô aqui, não me recordo, graças a a Deus. rapidez de vocês? Também, chegar né? no local? Também. A rapidez, todo o trabalho de treinamento, né, dos nossos bombeiros, né? Nós temos treinamentos aí constantes, né? Nós recebemos nos últimos anos um investimento muito bom por parte do governo do estado em equipamento, né? Em viatura. E a sede agora sai. Vai sair, com certeza. Nós estamos mobiliando já a nova sede, Olha aí que né? bom. E em breve nós estaremos em condições de inaugurar o nosso prédio novo e fazer a mudança lá. Vai ser um prédio mais moderno, mais espaçoso. Ele será melhor localizado, né? Estamos ali mais na região central, né? Hoje nós estamos do lado de lá da MT-130. A cidade ela tem crescido para o lado oposto, né? Então nós vamos conseguir ficar mais centralizados. Vamos atender mais rápido as ocorrências, né? Vamos chegar mais rápido nos locais. Então tem tudo aí para a gente melhorar aí o nosso atendimento do Corpo de Bombeiros. Qual o trecho que vocês de Primavera do Leste, né, atendem? Poxoréu, não? Atendemos. Quais as cidades? Nós aqui na região nós atendemos ali descendo a MT-130, desde Poxoréu, no Alto Coité nós atendemos, município de Tesouro nós atendemos também. Tesouro quantos quilômetros? Se eu não me engano, dá de 90 a 100 e alguma coisa, se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu não lembro exatamente a quilometragem. E lá são vocês? Somos nós que atendemos também. Campo Verde? Campo Verde não, nós temos há um quartel do Corpo de Bombeiros. Aí agora, a partir daí nós atendemos para o norte, né? Paranatinga nós atendemos, Santo Antônio do Leste nós atendemos, mais subindo ali a MT-130, Gaúcha do Norte, Santiago nós atendemos. Nossa, bem toda essa extenso, região, né? bem extensa. Mas ali não seria o caso de deixar pelo menos uma sede? Esse a sede estudo. Não, Sim. é aqui.
mas pelo menos algum acampamento, Sim, um caminhão? sim. Há esse estudo de ampliação, né, do Corpo de Bombeiros. Esse ano nós já vamos inaugurar novas sedes, né? O comando da instituição tem esse planejamento, juntamente com o governo do estado, de ampliação, né, do Corpo de Bombeiros. A previsão já está certa de inauguração de um quartel novo em Água Boa, um em Comodoro também, né? E há um estudo, sim, de instalação de novas sedes do Corpo de Bombeiros, né? Paranatinga seria um local onde a prefeitura ela tem brigado por isso já, né? Tem buscado levar uma sede do Corpo de Bombeiros e hoje se vê que há, sim, essa necessidade e há um planejamento para que isso seja feito, né? Nós falamos das queimadas só em Primavera e região aqui, mas Paranatinga tem? Tem, o estado inteiro, né? Nosso estado, o nosso bioma, né? Ele é muito propício, o cerrado ele é muito propício para queimada, né? Mas em relação à Primavera, aqui ainda tem mais que lá? A gente... É difícil dizer, eu não tenho os dados de lá, né? Mas no período de estiagem, né, nós temos em todos os municípios. E no período de queimada, que é o período mais crítico, nós destacamos equipes de bombeiro para ficar lá, né? Entendi. Nós temos equipes que são móveis, né, que ficam na região de Paranatinga, ficam na região de Gaúcha do Norte, para atender aquela região, né? Durante esse período de estiagem mais crítico, né, de julho a outubro. Então há esse trabalho, né? Apesar de não termos uma sede fixa lá, nesse período mais crítico temos equipes lá em campo que fazem esse trabalho de combate a incêndio, né? Então há sim as queimadas lá e há essa necessidade, né? Bom, Major, muito obrigada. Foram muitas informações muito importantes mesmo e urgentes, como eu digo, né? Para prevenir as causas, né? De que forma a pessoa pode denunciar caso ela presencie alguém, né? Colocando fogo, tanto na vegetação quanto na residência. Realmente orientações importantes. Eu deixo para o senhor as suas considerações e se quiser deixar mais algum recado para a população, fique à vontade. Obrigado, Elaine. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui passando um pouco de informação, né, conscientizando a população, mostrando um pouco do nosso trabalho, né, do Corpo de Bombeiros e dizer para a população, né, que abracem essa causa junto com a gente, né, que se preocupe junto com a gente, nos auxilie, né, nessa tarefa, né, de prevenção aos incêndios e dizer para a população que nós, do Corpo de Bombeiros, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre que precisar e nos acionarem, vamos atender da melhor forma possível e conte com a gente, contem com o Corpo de Bombeiros. Bom, gente, por aqui nós ficamos e nos vemos a semana que vem. Tchau!